Olá, meu nome é Luiz Marcel Gomes, eu sou coordenador de pesquisa pela Agrodinâmica, eu fico situado em Campo Novo dos Parecis e eu vou dar continuidade a essa sequência de vídeo que estamos publicando, falando de alguns resultados que tivemos na área do dia de campo que foram apresentados a vocês. Eu vou falar um pouco sobre controle de Cercospora kikuchi com o manejo fúngico, mas primeiramente eu quero agradecer aqui aos meus colegas de empresa, ao Jairo dos Santos, que é o nosso diretor técnico, ao Anderson Rodrigues, que é o coordenador da estação de Desciolândia. Já estendo o meu agradecimento a todo o time de Desciolândia, para a Tatiele, que é a nossa quem fica com a parte de dados, a nossa analista de pesquisa. Eu também estendo o agradecimento a todos os colegas do escritório de Tangará da Serra, também ao André Somavila, que é o nosso pesquisador da parte de solos e nutrição de plantas. Também não posso deixar aqui passar o agradecimento aos meus colegas que ficam comigo aqui na estação de Campo Novo dos Parecis. Primeiramente, o que é a Cercospora? Cercospora é um fungo necrotrófico que está presente na soja e muito bem habituado às características do cerrado brasileiro, se expandindo também para algumas outras regiões, né? E vem causado grandes perdas de qualidade e também de produtividade, né? Então a Cercospora ela apresenta sintomas em todas as partes da planta, com exceção da raiz, mas mais comumente nós vemos ela nas folhas e também na semente, né? Na semente se apresenta como o fungo da mancha púrpura, né? Mais comumente chamado, e nas folhas o sintoma é basicamente o que nós estamos vendo aqui nessa foto, né? Um sintoma que começa mais pela ponta da folha e por mais que esteja desfocado aqui no fundo, essa é uma lavoura que ainda está em pleno enchimento de grãos, é uma lavoura que não está senescendo e essa é uma folha do bacheiro. E nós podemos ver também que a doença ela vai se alastrando onde tem alguns pontos de ferimento na folha. Então, aonde tem algum ponto de ferimento que pode ter sido causado por uma vaquinha, uma diabrótica ou por uma lagarta, a doença ela vem se alastrando. Também associado a alguns outros fungos, ela age de forma oportunista na cultura, né? E a primeira coisa que devemos pensar quando falamos no controle de Cercospora é conhecer a predisposição do material que nós vamos estar inserindo a campo, né? Porque se o material tiver uma predisposição a ter um pouco mais de mancha-alvo, muitas vezes nós vamos ter que focar o nosso manejo em mancha-alvo e pensar nas aplicações para Cercospora apenas nas últimas aplicações. Mas se falando de Cercospora, você conhecendo bem a sua cultivar, comumente e é recomendado pelos nossos ensaios, pelos nossos resultados, que as aplicações sejam iniciadas no pré-fechamento de linha. Nós não vamos ter uma quantidade grande de Cercospora antes e a partir do momento que a cultura fecha, nós não conseguimos atingir as folhas do bacheiro, onde também vai ter a dispersão da doença. Assim como está identificado aqui nessa foto, né? Esse seria o momento de realizar a primeira aplicação. Nos nossos ensaios nós temos visto bons efeitos de todos os multissítios, agregando em controle de Cercospora, mas clorotalonil, dentre eles, é o mais responsivo e nós conseguimos ver um degrau aí de controle de Cercospora perante os outros multissítios, tá? E também, quando se fala de Cercospora, é muito importante manter a planta protegida durante todo o seu ciclo, tendo em vista que nós temos algumas variedades, algumas cultivares aí com um ciclo de
de 90 dias, 95 dias e algumas variedades com ciclo de 120 dias. Então nós temos que adequar o nosso manejo à nossa variedade. Isso também quer dizer quanto ao ciclo dela, porque muitas vezes os últimos dias da variedade, quando acabou o residual do fungicida na soja e antes de fazer a dessecação para a colheita, é onde a Cercospora se aproveita, acaba entrando com maior intensidade na cultura, desfolhando mais rápido, e é onde temos perda tanto de qualidade de semente ou de grão, né, redução de PMS, quanto da produtividade também. E se falando de uma doença oportunista, que é a Cercospora, nós temos um grande desafio, que é a preservação do limbo foliar. Aqui nós colocamos algumas classes de produtos aí, mas basicamente qualquer classe de produto pode ocasionar uma fitotoxidez. E principalmente a mistura que nós estamos utilizando aí, dependendo do momento de aplicação ou da tecnologia de aplicação da propriedade, pode causar alguma fitotoxidez que vai ocasionar portas de entrada para a doença. E como nós podemos ver aqui nesse slide, essa é uma parcela onde algumas aplicações subsequentes de fungicida ocasionaram numa grande fito, uma queimadura no limbo foliar, e foi onde o fungo se aproveitou e já está presente na folha, está entrando, e quando chega lá no final de ciclo, nós conseguimos ver essa cena, onde o primeiro trifólio está caindo antes do que o segundo, do que o terceiro trifólio, contando a planta de cima para baixo. E isso com certeza vai causar um menor enchimento de grãos, redução na produtividade e uma menor qualidade de semente muitas vezes também. Como vocês viram alguns vídeos atrás, o nosso diretor Jairo já apresentou os dados dos ensaios de variedades com tratamentos de fungicida, e aqui eu peguei um dado de algumas cultivares que têm uma sensibilidade à Cercospora, mostrando perante a testemunha sem aplicação de fungicida uma grande diferença de produtividade, como vocês podem ver nas barras, né? O programa de Cercospora é as barras verdes e o programa sem fungicida seria a barra cinza, quanto de severidade de doença, aonde o programa sem fungicida é a barra preta e o programa para Cercospora seria essa linha vermelha. E aqui nós vemos o nome de algumas das cultivares. E se nós pegarmos aqui nesse gráfico, numa linha de 25% de severidade para Cercospora, apenas uma cultivar, que seria a Suzy, estaria abaixo dessa linha, né? Tem um pouco menos de sensibilidade à Cercospora. E nós podemos ver aqui no próximo slide que quando nós comparamos com um programa mais específico para mancha-alvo, o programa Cercospora, que seria essa barra verde, entrega menos em produtividade do que o programa para mancha-alvo, que seria barra azul, apenas nessa cultivar. Em todas as outras, o programa Cercospora entrega um pouco a mais de produtividade, ou também muito próximo, não diferenciando estatisticamente, tá? O que nós podemos ver também que a severidade da Cercospora sempre vai ser menor quando nós especificamos um pouco mais o programa, tá? E aqui estão esses dois programas que foram utilizados. E o segundo ponto que eu gostaria de detalhar aqui é a economia que um programa ajustado à sua cultivar pode trazer. Porque nós vemos que o programa mancha-alvo, ele teve uma aplicação a mais realizada em V5, né, uma aplicação antecipada com a cultura bem aberta, que teve uma resposta ótima para mancha-alvo. E além disso teve as aplicações de fechamento com um custo-benefício um pouco mais elevado, enquanto o programa para Cercospora tem um custo-benefício ótimo, um custo mais baixo
e também teve maiores produtividades. Então, ajustar o programa para a sua cultivar pode trazer sim economia e melhor performance para cultivar. Então vamos começar aqui falando dos ensaios. Esses ensaios todos foram exibidos na área do nosso dia de campo e agora nós trazemos para vocês os resultados de severidade, de controle de doenças e também de produtividade. Vamos começar caracterizando o local. Vocês podem ver que tivemos uma ótima dispersão de chuvas durante todo o ciclo, né? Nós plantamos aqui dia 12 de novembro a cultivar, então durante todo o ciclo as chuvas foram dispersas, não faltou água, pelo contrário, tivemos até excesso de água em alguns momentos, tá? Então essas foram as condições. Como eu já tinha dito, o ensaio foi plantado dia 12 de novembro. Aqui está toda a adubação que nós utilizamos, tá? Assim como a caracterização química do solo da área onde foi instalado os experimentos. A cultura antecessora foi uma ótima palhada de milheto, tá? E a cultivar que nós usamos foi a CZ48B32. O primeiro protocolo nós visamos avaliar o controle de cercóspora durante o ciclo da cultura. Então nós travamos 3 aplicações com o mesmo produto. Lembrando 2 coisas. A primeira é que os adjuvantes foram todos colocados de acordo com a recomendação das empresas para cada um dos produtos, tá? E também que depois que se encerraram essas 3 aplicações, nós tivemos uma pressão de ferrugem na estação nesse ensaio e nós realizamos aplicações de Fempropimorf. Foram realizadas 2 aplicações nesse ensaio para conter um pouco o avanço da ferrugem e tentar priorizar um pouco mais a cercóspora, o controle de cercóspora nesse ensaio, tá? Então, os timings de aplicação foi a primeira aplicação realizada em V8, a segunda V8 mais 15 e a terceira aplicação realizada em V8 mais 30 dias, tá? Esses são os resultados. Eu acho que a primeira coisa que nós podemos reparar é que não tivemos diferença estatística entre as parcelas, se falando de colheita, tá? Temos algumas diferenças um pouco maior quando se olha para o controle. A gente pode ver, por exemplo, que os produtos à base de tebuconazol, que seriam o Fesan Gold, o Fusão e o Cronos, tiveram, perante a maioria das parcelas, um controle superior tanto a ferrugem quanto a cercóspora, tá? Nós podemos ver também que aonde teve o acréscimo de algum multissítio, que foi no produto Audaz, no produto Cronos e no produto Fesan Gold, tivemos uma ótima performance em controle de doença também, tá? Tanto para a cercóspora quanto para a ferrugem. E talvez a terceira coisa que nós podemos reparar é que todos os produtos que tiveram o proticonazol tiveram excelentes resultados em produtividade, né? Mesmo que não teve essa diferença estatística, eles mantiveram uma produtividade acima da média do ensaio. Então as conclusões são que as misturas com tebuconazol têm surtido efeito positivo no controle de cercóspora. Aí falamos de Cronos, Fesan Gold e Fusão. Todos os protetores agregaram em controle de cercóspora, porém o clorotalonil tem apresentado um controle superior aos demais. E as misturas com proticonazol, apesar de estarem focadas para o controle de manchas, têm mostrado um controle e uma produtividade boa para a cercóspora, tá? E esses produtos seriam Viovan, Blavit, Fox Pro e o Mitrium, que foram utilizados aqui nesse ensaio. Bom, nesse segundo ensaio, nós decidimos avaliar a resposta das aplicações de fechamento no programa.
Então, a primeira aplicação que foi realizada em V8 foi igual para todas as parcelas, com exceção da parcela controle, e foi feita com o produto Audaz. A segunda aplicação, realizada em V8 mais 15 dias, foi feita com Fox mais Uniseb Gold para todas as parcelas, com exceção da parcela controle. E a terceira e quarta aplicações foram realizadas com produtos diferentes para cada parcela, e também, novamente, os adjuvantes foram inseridos de acordo com o posicionamento das empresas, tá? E algumas das empresas também recomendam a aplicação sem o adjuvante em algumas ocasiões. Agora nós podemos ver, primeiramente, se compararmos com o primeiro ensaio, que foram aplicações durante o ciclo, que as aplicações no fechamento surtiram uma resposta um pouco maior. E agora sim nós conseguimos ver algumas diferenças estatísticas em colheita entre as parcelas, tá? Algumas diferenças que nós podemos notar é que o Bravonil, que seria um produto à base de clorotalonil, ele tem surtido um ótimo efeito sozinho, né? Um produto multissítio, e é o que nós temos comentado, que o Bravonil é um padrão de controle quando pensamos entre os multissítios. E aqui temos dois produtos que estão sem a utilização de multissítio, que são bastante utilizados nessa aplicação de fechamento. E quando nós acrescentamos o multissítio a estes produtos ou alguns outros concorrentes, outros pares também, nós já vemos um maior controle das doenças de final de ciclo aí, de cercóspora e de ferrugem, e também nós vemos um acréscimo em produtividade, tá? Então o uso de multissítios tem acrescido as produtividades e também o controle de doença nas últimas aplicações. E aqui entramos em três produtos que têm em sua mistura o tebuconazol, todos os três numa boa eficiência de controle de doenças, tá? E também, apesar de não ter diferenciado de alguns outros tratamentos, que seriam o 2, o 5 e o 6, eles mantiveram aí um bom patamar de produtividade, tá? Vale ressaltar que tanto o Fezan quanto o Cronos, eles têm multissítios e tiveram um ótimo controle, e o Fusão ele não apresenta multissítio em sua formulação, mas também teve um alto grau tanto de controle de doenças quanto manteve uma boa produtividade. Algumas conclusões que nós podemos tirar baseado nesse ensaio é que há sim uma maior variação de controle nas últimas aplicações, apesar da cercóspora estar presente em todas as fases da cultura da soja, tá? Desde a semente, então até o tratamento de semente pode surtir algum efeito, mas as maiores variações nós conseguimos ver nas últimas aplicações, nas aplicações de fechamento, tá? E há também um ganho aos fungicidas quando associados ao clorotalonil. E aqui nas últimas aplicações se torna até um pouco mais evidente quando falamos em controle de cercóspora, onde os produtos foram associados com clorotalonil tiveram um desempenho superior em controle. E nem sempre os produtos com maior controle para os alvos, tanto cercóspora quanto ferrugem, são os mais responsivos em produtividade. Apesar da produtividade ter estado sem diferença estatística na maior parte dos tratamentos, ainda assim nós vimos que mesmo o produto tendo uma alta resposta em controle, ele pode não ter tido uma alta resposta em produtividade. E nós vamos falar também um pouco do porquê isso pode ter sido ocasionado nesse último slide, tá? A cercóspora ela é mais prejudicial sim nos estágios finais da cultura, apesar de estar presente em todas as fases.
E boa parte dos fungicidas que apresentam um bom controle à cercospora em condições adversas, vale ressaltar que numa ótima condição de aplicação pode não apresentar, mas em condições adversas de aplicação podem causar fitotoxidez. Então é um ponto que nós devemos sim olhar com muito carinho o que nós estamos aplicando, com o que nós estamos aplicando e a forma com que estamos aplicando isso. Nessa foto aqui do lado, que foi tirada nessa safra, nós vemos claramente uma parcela. Aqui vocês podem ver que tem uma bandeirinha aqui e outra aqui em cima, então essa é a divisão entre uma parcela e outra. Eu ainda coloquei essa linha em vermelho para nos atentarmos a isso, tá? Aqui é o ponto de divisão entre duas parcelas e as duas têm um ótimo controle para cercospora nessa fase da cultura. É um controle muito próximo, mas quando chega nos estágios finais, muito provavelmente essa parcela da esquerda, que apresentou uma queimadura nas folhas, uma maior fitotoxidez, vocês podem ver ela um pouco mais amarelada, nos últimos estágios dessa parcela, ela vai consequentemente ter mais portas de entradas e a cercospora pode se aproveitar, entrar mais cedo, desfolhar mais rápido e assim uma parcela que tem um ótimo controle, um controle superior muitas vezes, pode não representar isso em produtividade, tá? E boa parte do controle da doença está na preservação da folha. A cercospora também sem nenhuma fitotoxidez, mantendo o que é muito difícil, mas mantendo o limbo foliar bastante preservado, ela pode apresentar sintomas e causar alguma redução em produtividade, mas nós vemos que hoje ela está bastante associada à preservação do limbo foliar, à preservação da folha, e muitas vezes o sucesso de um programa de fungicida pode estar na preservação dessa folha. Então não é apenas a fitotoxidez, mas também o controle de pragas na cultura, como mosca branca, como vaquinha, como lagarta, e também danos físicos podem ajudar a doença a entrar, mas o que vale é a preservação da folha. Eu gostaria de agradecer aqui a uma empresa que é nossa parceira hoje, que é a Raízes, tá? Aqui está uma foto de praticamente toda a nossa equipe hoje, a equipe agrodinâmica, na frente do nosso dia de campo da soja, tá? E esse daqui é o nosso lema: agrodinâmica, de produtor para produtor. Eu agradeço muito você que acompanhou o nosso vídeo até agora. Eu gostaria que você nos seguisse nas nossas redes sociais, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, ou nos ajudar com alguma informação nova, mas não deixem de participar. Deixe o seu comentário aqui e muito obrigado até aqui.